RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Está no ar mais um Rio Grande em Movimento. Hoje é quarta-feira e nós estamos chegando aí na sua casa, no seu emprego, onde você estiver, pela telinha nos canais 24 524 da NET ou então pelo seu tablet, seu celular, seu notebook, seu computador, porque a gente está ao vivo no Facebook para o mundo inteiro. Sabemos que temos, com muito orgulho, telespectadores de fora do Brasil, muitos gaúchos espalhados pelo mundo que nos assistem aí. E já faço o convite então, se você é um deles, manda o teu vídeo, manda o teu recado ali na live do nosso Facebook e o teu vídeo pelo nosso WhatsApp, no número que aparece aí na sua tela. Manda aí o teu recado, também a previsão do tempo aí a gente vai dar daqui a pouco e a gente quer saber como é que tá o tempo aí na tua cidade. Tá calorão também? Já chegou a chuva ou não? Manda pra gente. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre educação, sobre diferentes abordagens. A gente vai falar sobre a tecnologia na educação, o desenvolvimento da tecnologia na educação através de especialistas da Secretaria Estadual da Educação que estão aqui conosco. Também vamos falar sobre um livro que ensina a Constituição para crianças, da Ana Pregadir, que também vai estar aqui conversando com a gente. Vá mandando aí a tua dúvida, o teu recado para os convidados e também para a gente na nossa live ali do Facebook e no WhatsApp. E eu inicio então entrando em contato lá com a redação para saber a previsão do tempo para essa quarta-feira, porque, Fernanda, não sei que horas tu acordou hoje, mas para quem acordou bem cedo, amanheceu com chuva aqui em Porto Alegre. Aí, de repente, depois a gente já teve abertura de sol e agora um calorão. O que a gente pode esperar para hoje, Fernanda? Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que assistem o Rio Grande Movimento. Eu acordei cedinho também, acompanhei essa parte da chuva em Porto Alegre. Estava até meio abafado, aquela chuva, e agora o calorão de novo. Os termômetros marcam 27 graus aqui na capital. E, Lilian, esse calor vai continuar. Tem a previsão de chuva para hoje, para quarta-feira, que nós já tínhamos falado aqui no Rio Grande Movimento durante a semana. A previsão segue de temperatura bem alta aqui na capital, em todo o estado, e previsão de chuva pelo menos até sexta-feira. Vamos torcer para que no final de semana pare, então volte o tempo seco e a gente possa aproveitar aí o final de semana. Vamos conferir a previsão nas outras cidades aqui do estado. Em Caxias do Sul, a mínima é de 22 e a máxima é de 31 graus. Em Passo Fundo, a mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus. Em Erechim, mínima de 18 e máxima de 32. Em Capão da Canoa, no litoral, a mínima é de 23 e a máxima é de 31, também com previsão de chuva para hoje de tarde, Lilian. Poxa vida, Fernanda. Bom, a gente também não pode reclamar tanto, né? Tem pessoal que enfrentou temporal ontem já, não só chuva, como temporais, né? Bem graves em algumas regiões aí do estado. Em Jaguarão, por exemplo, teve também telespectadores que entraram em contato com a TV. Então vamos aguardar a chuva, né? É, isso aí. A temperatura está muito alta mesmo, né? Como tu sempre fala aqui no Rio Grande Movimento, essa mudança de temperatura, na semana passada não estava tão quente, agora as temperaturas ontem chegaram aos 40 graus em algumas cidades, então haja saúde aí também para a gente suportar essa mudança de tempo. Já vamos nos preparando para o verão, né? Tá chegando mesmo, então paciência, né? Obrigada, Fernanda. Oi. Queria te perguntar, tu gosta de carnaval? Olha, adoro o carnaval, mas ultimamente eu tenho gostado mais de viajar, assim, no carnaval do que fazer a festa mesmo, mas já fiz bastante, gosto muito. Então, saíram as datas do Carnaval de Rua da Cidade Baixa para 2019. Será realizado nos dias 2 e 5 de março. No começo de novembro, o evento havia sido suspenso por uma liminar e ontem, em acordo, então saíram as novas datas de 2 e 5 de março. A Justiça acatou um pedido feito pelo Ministério Público, levando em consideração os dias de festa desse ano que tinham passado do limite de suportabilidade. E ontem à tarde, então, terça-feira, em acordo, saíram as datas de 2 e 5 de março para o Carnaval de Rua da Cidade Baixa em 2019, viu, Lilian? Para quem for ficar aqui na capital, já tem essas datas garantidas. Que bom, Fernanda. Obrigada.
Que bom, né, que foi confirmado aí para o pessoal que gosta de carnaval, já que está essa polêmica aí já há um tempo em relação ao Porto Seco, lá é o carnaval de rua, né, que a prefeitura vetou, né, as verbas para o carnaval 2019, então as associações, a Associação dos Carnavalescos aqui está lutando bastante em relação a isso. Então vamos aguardar, pelo menos já temos aí então garantido o carnaval de rua aqui na capital. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com entrevistas, informações, notícias para você. Fica com a gente. Rio Grande em Movimento está de volta e a gente vai movimentar a redação de novo para saber quais são as últimas notícias desta quarta-feira. Fernanda. Notícias não muito boas agora. Ontem à noite, um policial militar atirou na ex-mulher. Michele Pires, de 35 anos, foi atingida por 3 tiros em um apartamento na Avenida Juca Batista, em Porto Alegre. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite. O autor era o ex-marido, policial militar, que estava afastado das atividades desde junho devido a uma operação da Corregedoria e do Ministério Público que investigava a ligação de um grupo de policiais com uma facção aqui da capital. Alisson Frison, de 31 anos, foi preso em flagrante por um vizinho que é policial civil. O filho, de 12 anos, presenciou o crime. E uma informação, esse foi o 4º caso de feminicídio das últimas 48 horas. Mais informações sobre esse e outros casos nós vamos trazer na programação de hoje, aqui da RDC e do Jornal da RDC à noite. Hoje pela manhã também, a Polícia Civil deflagrou a Operação Concílio. A ação investiga lavagem de dinheiro e facção criminosa entre um líder do tráfico e nomes políticos da cidade de Novo Hamburgo. Vamos conferir. De acordo com o delegado do caso, desde 2016, Juliano Biron da Silva é investigado pela polícia. Ele já é conhecido no mundo do crime, acusado de tráfico de drogas e por homicídio. Agora a investigação toma um novo rumo. Biron está sendo acusado de articulação de rede de lavagem de dinheiro do tráfico e por facção criminosa, envolvendo nomes de políticos da cidade de Novo Hamburgo. Emerson Fernando Lourenço, Fernandinho do Solidariedade, e o subsecretário de Obras, Pedro André Arenharte, que, segundo a polícia, foi indicado por Fernandinho após ser eleito. Esses são os nomes apontados de envolvimento com Biron, segundo a linha de investigação da Operação Concilium, deflagrada na manhã desta quarta-feira. Obtivemos o conhecimento que, em um imóvel do número 2 dessa organização, apreendemos um contrato de compra e venda de uma casa, cujo comprador era esse vereador, e essa casa nós comprovamos que ela foi dada como pagamento para integralizar uma casa de alto padrão adquirida em nome de um laranja, mas cujo proprietário de fato seria o Juliano Biron. Na verdade, essa casa que foi dada para integralizar, na verdade a suspeita é que inclusive foi uma simulação para que fosse adquirido um imóvel de alto padrão. O traficante já é investigado desde 2016 e segue preso no Presídio Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora, com todos os documentos apreendidos, a linha de investigação deve ser mais aprofundada por parte da polícia. Ocorreram movimentações bancárias entre os mesmos e esse indivíduo, que na época era empresário, veio a fazer doações de campanha para o vereador, que na época era candidato, inclusive, devido a essas doações, que foi no valor de R$6 mil, mas foi apontada pelo Tribunal Eleitoral como superior, incompatível à renda que esse empresário declarava possuir. Ele declarava possuir uma renda quase irrisória, porém tinha movimentações estratosféricas em suas contas, que foi apontado nas investigações. Ninguém foi preso e a polícia segue investigando o caso. E foi marcada a data para o julgamento do caso Bernardo Boldrini, desaparecido na cidade de Três Passos em 2014. O julgamento está marcado para o dia 11 de março no Salão do Júri da Comarca de Três Passos. Os acusados pela morte são o pai, médico Leandro Boldrini, e a madrasta da vítima, Graciele Ugolini. Também são réus no caso Edelvânia Virganovics, amiga da Graciele, e Evandro Virganovics. Eles teriam ajudado na ocultação do corpo do Bernardo. Atualmente, os 4 encontram-se presos à espera do julgamento. Lilian. Tá certo, Fernanda. Então,
mais um desdobramento, então, do caso do menino Bernardo, né, tão amplamente divulgado, e agora voltando ao foco dos noticiários. Mas essa notícia que a Fernanda deu anteriormente ali é uma das principais notícias dessa manhã, é uma das principais notícias do dia, essa relação aí do vereador com o tráfico de drogas, e inclusive a última notícia que saiu agora, durante o programa, é que a Prefeitura de Novo Hamburgo demitiu o subsecretário suspeito de ligação com a facção. Foi anunciado agora, então, a demissão do subsecretário Pedro André Arenhardt, que é um dos investigados, e como disse a Fernanda, na Operação Concilium da Polícia Civil, por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e suposta ligação com facção do Vale dos Sinos. Bom, agora o nosso assunto é educação, mais especificamente educação especial, porque a gente recebe aqui assessoras da Divisão da Educação Especial da Secretaria Estadual da Educação. Muito bom dia, Márcia Garcia e Maristela Deoz. Bom dia. Bem-vindas. Obrigada. Prazer estarmos aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês para falar da tecnologia, né, na educação especial especificamente. A gente não é novidade, né, o desenvolvimento, a inovação dentro da área da educação, mas na educação especial, acredito que muita gente, acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Vocês tivemos um seminário, né? Foi realizado, acho que na FAMURS ontem. Ontem na FAMURS, isso. E então eu queria que vocês iniciassem falando um pouco, então, do que a gente tem de novidades dentro da educação especial. Ok. Bem como você disse, Lília, a tecnologia na educação ela é um meio praticamente indispensável, tendo em vista que a gente está num momento que todos utilizam a tecnologia, todos, de uma forma ou outra, acabam utilizando os recursos tecnológicos. E na educação é uma ferramenta que permite o acesso ao conhecimento, né? Dentro da área da educação especial, ela se torna quase que, a tecnologia se torna quase que, digamos, obrigatória, porque através da tecnologia a gente elimina as barreiras que permitem que o estudante se aproprie do conhecimento, né, e adquira as novas aprendizagens, que é o que se trabalha no meio acadêmico, né, possibilidades de novas aprendizagens. Então, o que temos de novidade? Os softwares, softwares mais atuais de alfabetização, muitos aplicativos de celular e de notebooks que são utilizados pelas escolas. Além disso, a gente tem também o kit robótica, né, que é também um recurso de aprendizagem extremamente riquíssimo. A tecnologia assistiva, ela permite pensarmos numa tecnologia de baixo custo e de fácil confecção, digamos assim, de forma até artesanal, que os professores mesmos podem elaborar. Por exemplo, se nós tivermos um estudante com uma dificuldade para segurar o lápis, então é possível se confeccionar dentro das escolas o engrossador de lápis, para que auxilie na apreensão desse instrumento, para que ele consiga, então, escrever. Na questão digitar o conteúdo que está sendo trabalhado, nós temos os teclados adaptados, os mouses adaptados, para que esse estudante possa ter mais acesso e qualidade na sua educação. Isso tudo já é utilizado nas escolas ou vocês já têm disponíveis para remeter para as escolas? Nesse momento, nós estamos distribuindo os tablets para salas de recursos. As salas de recursos são espaço destinado ao atendimento quase que individualizado do estudante com deficiência. Então, é importante que o estudante passe pela avaliação do especialista da educação especial e também de uma forma interdisciplinar com outros especialistas para ver que recurso ele necessita para trabalhar na sala de aula. Então, na sala de recurso, o professor faz essa avaliação e vai perceber que recurso tecnológico o estudante precisa para ter acesso ao conhecimento, né? E poder utilizar na sala de aula
que é onde ele está ali interagindo com os demais. Nós temos situações de estudantes com tetraplegia que não saem do leito, por exemplo, e eles utilizam a tecnologia com ponteiras ou de uma outra forma, interagindo com os colegas, interagindo com o conhecimento através do recurso tecnológico. Então, é uma ferramenta riquíssima que a educação especial tem que utilizar, é indispensável para que se possibilite qualidade na educação dos estudantes com deficiência. Vocês têm o levantamento de quantas instituições de educação especial a gente tem aqui no estado que já utilizam os equipamentos? Instituições, eu vou te dizer o seguinte, onde houver público alvo da educação especial, deve ter a avaliação dos recursos que são necessários. Assim como eu te disse que pode ser um acionador, né, o mouse adaptado para esse estudante, pode não ser o que o outro necessita. Sim. Então, na verdade, as instituições todas devem se preparar para dar conta das especificidades de cada estudante. Então, independente da instituição, esse recurso esses recursos são de direito da pessoa com deficiência na eliminação de barreiras de acesso ao conhecimento. Então, instituições que estejam estritamente usando a tecnologia, não há. Há várias salas de aulas, várias salas de recursos nas 13, em todas as redes estaduais, porque a gente circula também na rede privada, nas redes municipais, e as escolas estão se preparando para atender os estudantes dentro das suas necessidades específicas, né? Eu lhe pergunto para a gente ter uma dimensão assim da demanda, né? Se a gente não tem muita noção assim da quantidade. Sim. De matrículas de estudantes, público-alvo da educação especial que envolve deficiências, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, nós temos uma matrícula de 24 mil estudantes na rede pública estadual, somente na rede pública estadual. Então, esses estudantes estão incluídos nas classes comuns e alguns requerem o uso da tecnologia que é própria para a sua necessidade e outros não requerem a tecnologia assistiva, né? Então, é de cada caso, né? Mas é um público, é um quantitativo, sim, que necessita de um olhar sobre a sua condição para que ele tenha progresso na sua vida acadêmica. É importante, talvez, se colocar que a tecnologia assistiva, ela não se resume apenas à tecnologia, à alta tecnologia, ao uso do computador, ao uso de softwares. E sim, como a Márcia já havia comentado, por exemplo, os engrossadores de lápis, ou seja, são coisas que podem ser ditas mecânicas, né? Ou seja, que pode ser confeccionada pela professora na sala de recurso ou pela professora do ensino regular para auxiliar o aluno a superar algumas dificuldades, ou seja, algumas limitações, né? Então, assim, isso também... Ou seja, não demanda tantos recursos para auxiliar. Ele pode, inclusive, a gente tem muitos exemplos da criatividade de professores que, como a Márcia também já comentou, a partir dessa avaliação inicial, em que a professora conhece o aluno e percebe quais são as suas necessidades específicas, ela desenvolve, inclusive, instrumentos que facilitam para que o aluno possa ter esse acesso ao aprendizado, né? A gente sempre pensando que a escola, as relações devem ser circulares e oferecer oportunidades iguais para todos, né? Então, a gente sempre busca justamente que isso aconteça, que através da tecnologia assistiva, o aluno público-alvo da educação especial esteja em igualdade de condições, né, com os alunos do ensino regular, para que ele tenha acesso ao conhecimento e amplie, assim, né, o seu desenvolvimento. Bom, então a gente percebe que o professor tem um papel fundamental nesse processo todo, né? A avaliação dele, a presença dele ali é fundamental para que todo o processo seja concluído da melhor maneira, né? Qual é o maior desafio, então, dos docentes em relação à tecnologia assistiva e também à educação especial? Sim, porque assim, a tecnologia por si só não basta. Nós precisamos, sim, de pessoas capacitadas trabalhando com essa tecnologia, né? Com os aplicativos, enfim. E até na hora de confeccionar algo
que para nós da educação especial parece simples, mas que o professor às vezes fica meio até sem ter esse conhecimento. Então, o nosso desafio é sim poder qualificar e capacitar mais professores, né, e que nós temos trabalhado nessa Capacitação. Isso, nas capacitações, para que mais profissionais da escola possam se engajar e poder proporcionar o uso da tecnologia de uma forma adequada, levando daí maior possibilidade de equiparação de direitos, que é os direitos à aprendizagem. Na perspectiva da educação inclusiva, que hoje a gente tem um número de matrículas de alunos com deficiência na rede regular aumentando substancialmente, o que a gente percebe? Que as especificidades dos alunos com deficiência são cada vez mais pormenorizadas, ou seja, não é porque um aluno, por exemplo, que tenha síndrome de Down, tem as mesmas características de um outro aluno com síndrome de Down, as mesmas características e as mesmas necessidades. Então, um dos nossos desafios também é a gente continuar nessa formação continuada para os professores, para que a gente possa auxiliá-los a sempre perceber as especificidades e poder atendê-las nas suas diferenças, né? Nós temos cada vez um número maior de alunos e um número maior de especificidades. Então, o nosso professor tem que estar preparado com esse olhar atento e com essa questão profissional também para poder dar esse apoio, para poder perceber, para poder atender esse aluno da melhor forma. E na gestão escolar, como é que entram também essas tecnologias? E isso foi abordado no seminário, né? Sim, Quanto à gestão escolar. É extremamente importante que a gestão se envolva com essas questões de acesso, de acessibilidade e que disponibilize, né, dentro dos recursos da gestão, da autonomia financeira, enfim, que planeje também a disponibilidade de recursos tecnológicos que permita que os estudantes possam utilizar no seu dia a dia, né, e até a participação também de momentos de formação dentro da própria instituição, que todos os professores se envolvam com esses novas metodologias, recursos, serviços que disponibilizam a aprendizagem dos estudantes. Perfeito. E também teve abordagem no seminário do diário de classe online. É isso? Vocês podem contar para a gente? O diário de classe online, ele praticamente veio substituir aqueles cadernos de chamadas que os professores, né, têm que preencher. Né? Então, toda essa parte de preenchimento e a quantidade de materiais escritos estão sendo substituídos gradativamente pelos diários de classe online, que, sem dúvida, né, acompanham este momento que a gente vive do século XXI, com a tecnologia aí fazendo parte do nosso dia a dia. Então, é um avanço na educação, né, a gente poder não levar mais para casa aquela pilha de cadernos para preencher. Chegamos lá. Chegamos nesse momento. Lá, é verdade. Mas está sinal dos tempos, né? Não tem como. Mas a gente tem até um certo apego com certas coisas, né? Que ficam na memória afetiva até, né? De quem passou por vários processos tradicionais, né, da educação. Professores, em geral, gostam, né, de um estojinho, de um lapisinho, de alguma coisa para fazer as suas anotações. Nem é nossa intenção, na intenção da Secretaria de Estado, suprimir esse tipo de coisa. Mas documentos, né, porque isso são documentos, é uma forma mais sustentável, inclusive, de se ter esses registros e se faz necessário que isso também chegue nas escolas, né, que isso chegue para os alunos. É um exemplo também, né, de sustentabilidade, a gente poder ter esse tipo de documentação sem gerar muito papel. Bom, e nessa nova gestão, agora que entra em 2019, vai ser dada continuidade, então, a esse trabalho de inserção das novas tecnologias. Sim, nós já estamos implementando um trabalho com os kits robótica, que também, né, está dentro da tecnologia, óbvio.
e o kit robótica já há aquisição para que isso dê continuidade no trabalho, além dos tablets, como mencionei, e dos notebooks que estão chegando nas escolas. Então, e planejamento de formação continuada de professores. Então, certamente, né, é um caminho meio sem volta, né? A tecnologia é um caminho sem volta. E, independente da gestão que estiver aí, nós continuaremos trabalhando nesse viés. Que maravilha. Bom, e quanto à nova Base Nacional Comum Curricular, né? A comunicação digital também está inserida nessas discussões, né? Eu queria que vocês comentassem também um pouquinho a respeito disso. A base comum curricular, ela é abrangente no sentido que ela nos dá elementos norteadores do trabalho educacional. E certamente que a tecnologia de informação, a comunicação alternativa, ela está presente dentro da base, porque não se pode mais trabalhar compartimentado. Se trabalha de uma forma interdisciplinar, e isso está previsto na base comum curricular, o trabalho interdisciplinar, que é trabalhando todas as áreas do conhecimento de uma forma que não gere gavetinhas compartimentadas. Agora fecha uma gavetinha, então a tecnologia certamente está dentro da base, como permeando e perpassando todas as áreas do conhecimento. Perfeito. E a gente sabe que teve um momento lá no seminário bem interessante também para o pessoal conseguir se colocar no lugar, né, das pessoas com deficiência. O pessoal vendou os olhos, né? Enfim, eu queria que vocês comentassem ainda um pouco do que ainda falta para esse público nesse setor, na educação. Nós estamos fazendo ao longo dos anos cursos para os servidores, né? Nós já fizemos cursos de Libras, proporcionando que o próprio servidor tenha condições de atender o público que tenha algum tipo de deficiência. Lá no seminário, nós fizemos uma audiodescrição de um vídeo que as pessoas tiveram, então, usaram uma venda para justamente perceber e poder ouvir aquele vídeo com acessibilidade, que é esse o objetivo, né? Que as pessoas experimentem também os recursos de acessibilidade para que possam utilizar lá no seu dia a dia, no seu cotidiano escolar. Tá ótimo. Muito obrigada, Maristela e Márcia, pela presença de vocês. Obrigada. E sucesso, né? Que tenhamos cada vez mais melhorias para esse público que precisa tanto, né? E a educação é a base de tudo, a gente sabe. Então, torcemos muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Quando quiserem conversar conosco. Com certeza, sempre bem-vindas aqui no programa. Obrigada. A gente vai lá para a redação. Fernanda, o que temos? O Ministério Público de Canoas instaurou um inquérito para investigar a contaminação do solo em um bairro de Canoas, na região metropolitana. A empresa, que já foi notificada, contaminou o lençol freático com um metal pesado que é cancerígeno. Quem vai nos contar todos os detalhes dessa história é a Marcele Dutra e o Paulo Santos. Depois da Prefeitura de Canoas ter informado a população que o solo estava contaminado, isso foi o que sobrou da plantação da dona Marilene. Às 6 horas da manhã a gente levantava, eu e a minha mãe vinha olhar a horta, dava um dia para as plantas, que eu tratava as plantas como se fossem pessoas, conversava com elas, vinha aqui, todo dia aquilo para nós era uma felicidade. É triste, muito triste. Não é só o valor de trabalho, mas assim, o sentimental, entendeu, moço? O sentimental. Da gente ter as coisas e vejo isso aí tudo assim, ó, virado em lixão. Tô limpando, porque eu não posso ver meu pátio assim. Nós vamos limpar tudo e deixar fazer o quê? Neste espaço ela tinha banana, feijão, pepino, temperinhos verdes e tantas outras hortaliças. Inclusive distribuía parte da plantação para ajudar quem precisava. Mas agora, depois desta notícia, ela optou por destruir o pátio, já que a orientação da prefeitura é não consumir nenhum produto que venha da terra em todo o perímetro possivelmente afetado. Agora, como diz ela, eu vou vir fazer o quê aqui? Olhar a terra destruída? Porque as coisas, tá aí tudo terminado. Pepino, batata doce, eu tinha de tudo. Pimentão, repolho, tomate, isso tudo foi
Os lixeiros hoje levaram os sacos, feijão, tudo foi embora. Quem possui poço artesiano na região também não deve utilizar a água. A água a gente toma só filtrada, né? E até as plantas, assim, tá bem complicado. E de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do município, no final do ano passado, houve a denúncia do solo contaminado. E então começaram as investigações. A vizinha foi abrir uma piscina, né, escavou e aí subiu a água do lençol freático que aparentava que tinha contaminação. Ela fez uma denúncia, nós fomos até lá e já notificamos imediatamente a empresa a fazer os estudos para confirmar essa contaminação. A contaminação foi confirmada. O cromo 6, tá? Ele é um metal pesado, ele é cancerígeno e tem presença de alguns outros metais ali que são também importantes, mas o pior deles é o cromo 6, por isso se fala mais nele. Ele está ali em concentrações que ainda não estão definidas, porque foram feitas recém uma primeira avaliação. Sabe que existe a presença dele, mas não se sabe ainda até onde, então por isso que precisa tomar esse cuidado. A área de risco é no bairro Niterói, da BR-116 até a Rua Fernando Ferrari e da Rua Alegrete até a Rua Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público, a empresa deve apresentar um relatório completo com uma análise detalhada do dano. Qual é a nossa ideia? Imediatamente tentar verificar quais são as medidas emergenciais a serem feitas, né? Quais são as orientações básicas para a população no sentido de conter minimizar eventuais danos que possam advir disso e, num segundo momento, buscar as responsabilidades para que o dano seja recuperado no máximo possível da sua extensão. Então, vão ser feitos estudos completos a respeito da extensão do dano para poder depois tomar as medidas mitigatórias necessárias. De acordo com o Ministério Público, a empresa que até então não tinha o nome divulgado é a Lacerda e Companhia Limitada, com o nome fantasia de Cromagem São Vicente, que funcionava nos fundos de uma residência. Ela deve ser responsabilizada pela contaminação. A responsabilidade, no primeiro momento, ela é civil, no sentido de obrigar o poluidor a reparar os danos causados, mas ela pode também ser administrativa, no sentido de até perda da licença, enfim, proibição de continuar com as atividades, e também criminal, porque nós estamos diante de uma poluição que implicou a tipificação de um crime, porque isso também implica em poluição, isso é crime definido pelo artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, também pode haver uma responsabilidade criminal. Em breve, o Ministério Público também vai realizar uma vistoria no local e tomar medidas emergenciais. Em breve, voltamos então com mais notícias aqui da redação, Lilian. Tá certo, Fernanda, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e você não sai daí, porque daqui a pouco tem as informações do esporte, entrevistas e mais notícias para você. Fica com a gente. O Rio Grande em Movimento está de volta, lembrando a você, deixa o teu recado, a tua pergunta aí, seja do assunto que for, do esporte, de educação, que é o que estamos mais tratando no programa hoje, sobre as nossas reportagens, sobre o tempo aí na tua cidade, como é que tá, já chegou a chuva por aí, tá muito calor, manda pra gente. Comenta ali na nossa live do Facebook que a gente traz aqui pro ar, ou então no nosso WhatsApp, no número que aparece aí na sua tela. Você também pode mandar perguntas, comentários para o João Batista Filho, hein? Ele já está aqui com a gente para trazer as novidades na dupla Grenal, contratações ou não. JB, bom dia. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo. É verdade, mas pega leve aí com essas perguntinhas, tá? Olha só, uma que o torcedor do Grêmio está se fazendo a todo momento é quem vem, quem vai, quem sai, quem fica, né? O Thiago Neves está com a negociação travada neste momento, o Cruzeiro quer dinheiro, não aceita os jogadores que acabaram sendo colocados, ventilados na troca. 2 dirigentes do Grêmio estiveram em Belo Horizonte conversando com a direção do Cruzeiro, mas ainda não há nada certo sobre esta negociação. O Ramiro é que está podendo sair do Grêmio. O Corinthians ligou para o pai do Ramiro, que é seu Gilney Benetti, ali de Gramado, Canela, tem uma posada lá, inclusive, e é o pai e empresário do Ramiro. Então eles ligaram, telefonaram, perguntando se tinha a possibilidade do jogador gremista trocar a arena pela arena do Grêmio, né? Pela arena do Corinthians, a Arena Itaquera. Neste momento, ele disse, olha, o Ramiro renovou recentemente com o Grêmio, até 2021 teria que conversar com a direção tricolor. E o Corinthians precisa fazer um contato, mas já
já há um interesse do time paulista em contar com o Ramiro, que já está há 6 temporadas no Grêmio, é um bom período. Bom, quem acabou saindo do tricolor foi o camisa 10 Douglas. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa despedida do maestro tricolor. O meio-campista Douglas, maestro pifador, está deixando o Grêmio. Ele chegou em 2014, quando já havia conquistado o Mundial e Libertadores com o Corinthians. Douglas superou as expectativas, que já eram altas para sua segunda passagem com a camisa do tricolor. O meio-campista foi o craque da Copa do Brasil de 2016, mas sempre teve fama de que brincava muito. Eu sei que cheguei num estágio diferente dos demais, né? Então, levo tudo na brincadeira, né? Algumas coisas levo na brincadeira, o que é para levar, outras coisas eu levo a sério. E dentro de campo vinha dando certo também, então você une uma coisa com a outra e acaba criando isso. Mas Douglas deixa o Grêmio com dever de missão cumprida, afinal, participou de toda a reconstrução de um clube que não ganhava títulos de expressão em 15 anos. Mesmo assim, futebol, calma e alegria não faltou. Agora, com 36 anos, Douglas deixa o tricolor sem saber o seu destino. Em nota nas suas redes sociais, Maestro Pifador disse que foram 5 títulos, 44 gols e 3 anos vestindo essa camisa. Sinto um orgulho imenso e uma alegria enorme em poder ter esse privilégio. Minha carreira não acaba por aqui, porque tenho objetivos grandiosos e estou 100% preparado para os próximos desafios que estão por vir. É uma baita carreira do Douglas, um cara que é vencedor, tem título brasileiro, título mundial com o Corinthians, Copa do Brasil com o Grêmio, Copa Libertadores mesmo não jogando, mas acabou participando daquele grupo do tricolor. Fez um ano brilhante em 2016, mas acabou se lesionando, agora segue sua vida. E achei bacana também do Grêmio, o presidente Romildo se manifestou nesse sentido, dizendo que ele merecia todas as homenagens do clube, embora a não renovação, até porque ele não conseguiu voltar ainda no nível que se deseja, vai ter que seguir sua vida em outro lugar. O Vasco da Gama seria o time mais provável do Douglas nas próximas temporadas. Gente, mudando de lado, falando de internacional, tem uma notícia muito importante do Inter hoje. O Romero, Ángel Romero, 26 anos, atacante paraguaio do Corinthians, que é meio que xodó da torcida do Corinthians, pode jogar no Internacional. Foi uma notícia trazida pelo Jorge Nicola, da ESPN, que acontece o seguinte, o jogador ele tem contrato só até o meio do ano com o Corinthians, e a gente sabe, nas normas da FIFA, pode-se assinar um pré-contrato 6 meses antes do fim do vínculo do jogador com seu time atual, até para ele poder se preparar, começar a fazer uma transição. O Inter está de olho e, pelo que se sabe, já conversou nos bastidores com o empresário do jogador para que no dia 14 de janeiro, quando faltariam 6 meses exatos para o fim do contrato dele, que é até julho, 14 de julho, o Inter assine com ele um pré-contrato, aí viria de graça apenas, entre aspas, pelo salário, que é de 400 mil, não é nada barato. Mas é mais ou menos, por exemplo, o que ganha o Damião. Então o Inter substituiria. Claro que são posições diferentes, mas na folha salarial. Onde eu quero chegar? Existe uma possibilidade. Conversei com alguns dirigentes, o pessoal falou que realmente, de fato, existe alguma situação, não no momento, mas deixa aberto para mais na frente. O Inter nega eticamente para não ficar ruim, mas existe sim uma fumaça e pode acontecer esta negociação do Internacional. Inter que também pensa para o seu futuro, para os jovens jogadores das categorias de base. É isso que a gente vai ver agora na matéria do Guilherme Paz. Os reforços do Internacional para a próxima temporada podem estar em casa. Oportunizar mais jogadores da base para que eles já se apresentem no dia 13 de janeiro, comecem a fazer a pré-temporada juntos com todos, como jogadores aqui do grupo profissional. Um desses rostos são desconhecidos do grande público, mas vem fazendo sucesso na Copa Ipiranga. E são eles, da categoria de base, que são fundamentais para o futuro do Internacional. Um grupo profissional ele tem que ter essa mescla de jogadores experientes e jogadores da base. Até mesmo para a receita do clube isso é fundamental. Nessa gestão do time principal tem que haver ali 50%, 60% de jogadores da casa. Entre os destaques da equipe na Sub-20, 3 nomes chamam a atenção. José Aldo, meio-campista. Surgiu no Guarani de Palhoça, time de Santa Catarina. Passou pelo Palmeiras, onde foi eleito um dos melhores atletas da mesma competição no ano passado, até chegar no Colorado esta temporada. Quando eu cheguei no Palmeiras ano passado, em maio, vindo do Vitória da Bahia,
O Aldo era um segundo volante. E assim que nós chegamos lá, eu identifiquei que ele poderia fazer a função que ele desempenha hoje, que é um meia mais ofensivo, um jogador que tem talento, que tem muita inteligência do jogo, apesar de não ter ser um jogador que tem uma dinâmica muito grande em termos de ser um segundo volante de box-to-box, ele não tinha condições físicas para isso. Então nós entendemos que ele poderia jogar mais perto do gol e nós pudéssemos ser beneficiados com o talento dele. O Aldo é um meia que tem muita qualidade técnica, jogador muito inteligente, cognitivo muito alto. Atua centralizado, atua pela parte central do campo, pode também atuar como segundo volante, mas a característica principal é um meia articulador. É um jogador que tem, nos momentos de bola parada, também uma característica importante. Cobrador de pênalti, cobrador de faltas, cobrador de escanteios, de faltas laterais. Bruno José, atacante de 20 anos de idade. Bruno José é um atacante, de lado, um segundo atacante. Jogador de muita força, muita potência, um jogador veloz. Consegue transferir isso com questões técnicas também. Evoluiu muito nas questões de acabamento, de cruzamentos, de finalizações. Foi um dos grandes destaques da equipe sub-23 esse ano, onde a gente fez a final contra o São Paulo. Jogador que fez alguns gols importantes, deu muitas assistências, foi campeão gaúcho sub-20. Também é um dos grandes destaques. E Brenner, centroavante que já passou pelo time profissional. Atuou contra Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Com a saída de Leandro Damião, se torna a primeira opção da categoria de base para a função. Força, o jogador gosta muito do contato físico, mas também a gente não pode deixar de salientar as características técnicas dele. Um jogador que domina muito bem a bola, bom passe, finaliza muito bem. Então a gente se trata de um jogador com características muito importantes, não muito vistas hoje em dia nos centroavantes dos grandes clubes, porque é um jogador que fica um pouco mais posicionado. Mas a gente acredita que com essa evolução, esse final de ano tem tudo para acabar muito bem pro Brenner também. Chegou ao Internacional aos 9 anos de idade. É o principal destaque da equipe na competição. Foi dele, na tarde de ontem, o gol contra o Cruzeiro, que garantiu a equipe colorada na semifinal da competição. E essas são algumas das opções que o Odair Hellmann tem para o planejamento de 2019. Opções bem interessantes do técnico Odair Hellmann, principalmente o Brenner, Afinal de contas, o Leandro Damião foi para o futebol japonês, para quem chegou de Marte agora, já assinou com o futebol japonês, não fica no Internacional, e o Brenner pode ser sim, eu diria até que deve, pelo menos para começo de conversa, ser uma das opções do técnico Odair Hellmann para a próxima temporada. Tá certo, Lilian? Tá certo, JB. Eu fiquei de olho aqui no Facebook para ver se alguém ia te fazer alguma pergunta, tá? Está citando o teu nome, mas como foi agora, durante a tua entrada, acredito que seja relacionado à tua pessoa, né? Paola Toniolo disse, só tem gente bonita nesse programa. Não, é que vocês estavam antes ali, ela já só escreveu tardiamente. Não, foi no teu momento, então obrigada. Vale pros dois, metade, os dois são bonitos. Tá bom. Muito obrigada, Paola, obrigada, JB. A gente volta amanhã com mais informações do esporte. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com as últimas notícias da manhã e mais entrevistas para você. O Rio Grande em Movimento está de volta agora, ainda falando de educação, mas sob outro aspecto. A gente vai falar de literatura infantil e muito bacana o tema, né? Porque a gente teve a comemoração dos 30 anos da Constituição Federal e, em comemoração, a autora Ana Pregadir escreveu um livro infantil falando sobre a Constituição para as crianças. O livro se chama O Segredo da Constituição. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês e trazer essa novidade, né? Essa novidade desse livro. Que legal. Bom, vamos começar falando, é o teu primeiro livro infantil, não? Não, na realidade, esse é o 16º livro, meu 16º livro, o 14º infantil. São 2 livros adultos e mais esse 14º infantil, né? Eu já escrevo para as crianças... Em quanto tempo?
Desde 2010, 2011, o primeiro livro foi o Aventura da Economia. O Aventura da Economia é um livro de educação financeira, né, para as crianças, e ele foi lançado em 2012 e 2014 ele ganhou a premiação como o melhor livro de literatura infantil lá na Academia Brasileira de Letras, né, lá no Rio de Janeiro. E a partir dali eu amei e entendi que vale muito a pena a gente trabalhar e produzir para as crianças, né, de uma forma, para as crianças, para os jovens, de uma forma divertida, onde a gente pode trazer temas sérios também, mas trazer temas sérios de uma forma bacana, uma forma que eles gostem, né? Pois é, certamente tu inovou, né, com esse tema, que eu acho que dificilmente deve ter sido o primeiro livro, né, infantil que aborda isso. Mas como é que surgiu a ideia? Esse livro, já desde lá 2014, eu já tinha, durante a premiação lá do outro livro, surgiu numa conversa a possibilidade, a ideia de, imagina que legal, além de educação financeira, falar sobre, de repente, a Constituição, os direitos para as crianças, né? Só que isso foi lá, a gente está falando de 4, 5 anos atrás, né? E durante todo esse tempo, embora eu tenha conversado com várias pessoas, feito reuniões, parcerias com advogados para tentar começar a trabalhar esse livro, acabou que não andou, né? E agora, daí esse ano, uma feliz coincidência com os 30 anos da nossa Constituição também, conversando com o Rogério Machado, o doutor Rogério Machado, que é advogado e meu esposo, né? A gente conversando e eu falando, puxa, eu queria muito voltar com aquele livro, quem sabe a gente não senta, conversa. E daí a gente, puxa, os 30 anos da Constituição, quem sabe a gente não vê se consegue fazer ainda para esse ano, né? E daí a gente começou a trabalhar nele, texto, ilustração junto com a equipe. Pois e tá aí ele, né? Muito lindo. E aqui é o início, né, do livro. E é bem interessante porque é parte de uma carta, né? E é a Carta Magna. Exatamente. Aí começa toda a história, isso? Isso. A ideia, né, digamos assim, num resumo da história, né, uma sinopse da história, um grupo de 6 crianças, né, recebem uma carta misteriosa em casa, que é a tal da carta assinada ali, né, Magna, né? E essa carta traz algumas referências sobre a República, traz algumas referências sobre a data da Constituição, né, da promulgação da Constituição, e cada uma das crianças recebe uma carta de uma cor. E daí eles vão investigar, descobrir da onde veio aquela carta, o que ela quer dizer, que enigma é aquele, e daí, descobrindo esses enigmas, eles chegam num lugar escondido lá e tal, e descobrem umas esferas que têm os incisos da Constituição, e ali eles começam, na linguagem deles, na linguagem da criança mesmo, tentar entender o que está escrito ali, né? E aí a gente começa a desenvolver um pouquinho o que é esses incisos que estão escritos na Constituição, no artigo 5º, né, dos direitos e deveres fundamentais, que todos são iguais, que homens e mulheres são iguais. Daí eles conversam entre eles. Quer dizer então que tanto homem como mulher, todo mundo pode trabalhar, pode cuidar da casa, pode cuidar dos filhos, pode se divertir da mesma forma. Vão começando a conversar, né, sobre os temas. Né? Perfeito. Então, essa seria a grande importância de aproximar as crianças da Constituição, né? Uma questão que é muito importante é o processo de formação de hábitos das crianças e de proximidade dos temas das crianças em relação à Constituição ou educação financeira ou os demais temas. Quando a criança tem como natural um tema como a Constituição, como os direitos e deveres, ela brinca com isso através da leitura, aquele tema se torna orgânico, fluido, natural para ela. Então, à medida que o tempo passa, lembrando ou não do livro, aquilo, neurologicamente, lá dentro do cérebro, nos caminhos neuronais, né, nos caminhos da informação lá, os traçados minésicos, isso já está lá dentro. Então, quando a criança cresce, chega na escola e depois vai vir adolescente, jovem, essa formação de igualdade, de respeito, de valores, isso já está lá dentro, né? Então, fica muito mais fácil de a gente ter, de repente, cultivar, digamos assim, uma sociedade
com mais respeito, uma sociedade mais saudável, no convívio entre as pessoas, né? Muito obrigada pela tua presença. Só lembrando onde é que o livro pode ser encontrado e a faixa etária que é o ideal também para ele. Tá, o Segredo da Constituição ele pode ser encontrado no site da Intus Forma. Intus Forma é com INTUS, né? intusforma.com.br. O lançamento dele é amanhã, dia 13, né? No Trend Office, ali do ladinho do fórum, entre o fórum e Praia de Belas, no Positano Gastronomia, entre as 18 e as 21. Obrigada e sucesso. Muito obrigada. Vou dar um tchau lá para a Fernanda para a gente terminar aqui o nosso programa. Então, hoje pela manhã, o governador José Ivo Sartori sancionou a lei que permite o parcelamento do 13º salário e o recebimento através de empréstimo. Lembrando que esse é o terceiro ano, desde 2016, então, que o benefício é pago de forma parcelada. Estourou o nosso tempo aqui, Lili, amanhã, então voltamos com mais notícias. Beijo. Tá certo, obrigada, Fernanda. Até amanhã. Até amanhã para você também. Nos acompanhe a partir do meio-dia. Um bom dia para você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.